galera, beleza? Tranquilo? Vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo de trigonometria, né? Na aula passada a gente trabalhou com as chamadas relações métricas no triângulo retângulo e como consequência de duas dessas relações surgiu um teorema bastante conhecido nosso. Eu vou deixar o cardzinho em cima da aula passada caso vocês queiram acompanhar. Nesse vídeo eu acabei trabalhando então com uma das cerca de 370 demonstrações do Teorema de Pitágoras. Tranquilo? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com o quê? Talvez vocês tenham visto em algum momento já essa imagem, né? Essa imagem é uma das formas de mostrar o Teorema de Pitágoras através de alguns valores, né? Numéricos, geralmente, mas é sempre uma imagem associada a esse teorema. Certinho? Coloquei ela apenas para a gente se atentar à seguinte situação. Não necessariamente essas três figuras aqui têm que ser quadrados. Na verdade, essas três figuras têm que ser polígonos semelhantes. Quadrados são todos semelhantes entre si. Se eu pegar triângulos equiláteros, eles serão todos semelhantes entre si. Se eu pegar semicírculos, eles serão todos semelhantes entre si. E aí a relação de Pitágoras será válida também. A gente utiliza a figura do quadrado porque o quadrado é o mais simples e ao falar a figura quadrado, já lembra da expressão ao quadrado que vem acompanhada aí na explicação do Teorema de Pitágoras. Certinho? O que a gente tem aqui na sequência? Eu trouxe aqui então um triângulozinho para a gente dar uma conversada, né? Então tem que ser triângulo retângulo, certo? A maioria dos livros traz, mas não é regra, vai depender de como a gente chama cada um deles. Os três lados de A, B e C. Lembrando então que o A recebe o nome de hipotenusa. E o B e C são denominados catetos. Certinho? Alguém já se perguntou por que desses nomes não tão bonitinhos aí? Eu vou explicar para vocês. Esses dois nomes têm origem grega, né? Assim como Pitágoras. E os catetos, o significado da palavra cateto é o que cai perpendicularmente, ou o que cai em perpendicular. Se a gente analisar os dois catetos, eles sempre são perpendiculares entre si. Então a gente pode entender que a palavra cateto diz assim: são os dois lados em que um cai sobre o outro de maneira perpendicular. Certinho? E a hipotenusa, até essa primeira parte da palavra hipo tem a ver com algo baixo, né? Hipotermia, por exemplo, hipoglicemia. A palavra hipotenusa ela tem um significado que é o que se estende abaixo. O que se estende abaixo. Abaixo de quem? Abaixo do ângulo reto. Então é aquele lado que se estende, que se forma abaixo do ângulo reto, aonde? Na interseção com os dois catetos. Certinho? Geralmente a gente aprende o quê? A hipotenusa é o que está oposto ao ângulo reto, o que está longe do ângulo de 90 graus. E basicamente é o mesmo conceito. Certinho? O que a gente tem que lembrar então da relação de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado ela é equivalente à soma dos quadrados dos dois catetos. Então é uma das formulazinhas que a gente aprende ali no final do ensino fundamental e nos acompanha para o ensino médio e também em alguns tópicos do ensino superior aí por um bom tempo. Ajuda a resolver bastante problema para a gente aí. Tranquilinho? Mais uma informação que a gente tem aqui são os chamados triângulos pitagóricos. Triângulos pitagóricos, na verdade, não dá para imaginar que é pitagórico porque obedece Pitágoras, porque todos os triângulos retângulos obedecem ao Teorema de Pitágoras. Os triângulos pitagóricos são assim chamados por quê? Eles são chamados assim quando os seus três lados são valores inteiros. Seus três lados são valores inteiros. Certinho? Qual que é o triângulo pitagórico mais famoso que a gente tem? Eu vou citar três principais aqui que a gente usa com bastante frequência. O mais famoso que a gente tem é o tal do triângulo 3, 4 e 5. Catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Certo? O segundo triângulo mais trabalhado aí nos casos de triângulo pitagórico é o triângulo 5, 12 e 13. Certinho? E o terceiro aparece com menos frequência, mas quando aparece dos pitagóricos, esse cara aqui acaba aparecendo também, é o 8, 15 e
17. Certinho? Existem artigos científicos que falam sobre a infinitude dos triângulos pitagóricos, ou seja, existem infinitos. Tá? Qual que é a ideia legal da gente lembrar desses triângulos pitagóricos? Às vezes, na resolução de um problema mais complexo, aparece um triângulo retângulo com essas medidas. Geralmente não vai aparecer as 3, aparece 2, você precisa de uma terceira. Você já consegue determinar de maneira direta. E outra coisa que a gente pode se atentar a esse tipo de triângulo é que quando a gente multiplica os 3 lados por uma constante, a gente vai continuar tendo um triângulo retângulo porque a gente gera, então, um triângulo semelhante, certo? Então, eu falo no triângulo 3, 4 e 5, mas se eu pensar no triângulo 6, 8 e 10, dá certo. Aqui do 5, 12 e 13, se eu pensar no triângulo, vou multiplicar tudo por 5, 25, 60 e 65, dá certo. Certo? É só questão de visualização. Aqui, se eu multiplicar tudo por 3, por exemplo, fica 24, 45 e 51. Então, nesses 3 exemplos aqui eu multipliquei por 3, aqui eu multipliquei por 5, aqui eu multipliquei por 2. Mas são infinitos. Qualquer valor k que eu coloque ali, pode ser inteiro, pode ser irracional. Claro que o novo triângulo, se não for inteiro, não for racional, ele vai deixar de ser chamado de triângulo pitagórico pela definição dos 3 lados inteiros. Mas ele é proporcional, então é um triângulo pitagórico. Certinho, galera? Beleza? Bem pouca informação pra gente aí, porque Pitágoras já está bem mais fresco na nossa memória, né? E vamos partir para alguns exercícios. Essa questãozinha é um exercício do Enem de 2006, é um pouquinho antiga a prova, mas é uma questão que eu sempre gosto de trabalhar no início aí para a gente se associar. Então, olha só, o esquema abaixo representa o projeto de uma escada de 5 degraus com a mesma altura. Então, a altura dos degraus é a mesma. De acordo com os dados da figura, qual é o comprimento de todo o corrimão? Aqui já tem uma informaçãozinha. De todo o corrimão. Então, onde que é o começo e o final do nosso corrimão? É aqui até aqui. Certinho? Essas duas partes do corrimão aqui estão na horizontal. E essa parte diagonal aqui a gente vai determinar como? Através desse triângulozinho formado aqui. Certinho? Então, esse triângulo tem que informação para a gente? Esse cateto vale 90. Esse outro cateto vale quanto? São 5 degraus de 24 centímetros cada. Dessa forma, ele tem o quê? Ele tem 120 centímetros aqui. E essa parte inclinada do corrimão eu posso chamar de x, poderia chamar de a, que é o comum também, tanto faz. E vamos meter Pitágoras nisso daí. Então, o que nós temos? X ao quadrado é igual a 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Certinho? O que vai acontecer aqui agora? Agora nós temos o seguinte. X ao quadrado igual a 90 ao quadrado. Faz o 9 ao quadrado. 81. O 0 ao quadrado geram 2 zeros. Porque aqui é um múltiplo de 10, aqui vai gerar um múltiplo de 100. Certo? Uma dicasinha boa para potência. 120 ao quadrado. 12 ao quadrado. Dá 144. 1 zero ao quadrado dá 2 zeros. Certinho? Quando eu somo essas duas parcelas, nós vamos ter o quê? 225 mil? Não, 22.500. 22.500. Certinho? A resolução de uma equação aqui geraria um mais menos raiz. A gente já comentou em outros momentos que, como a gente está trabalhando com um problema geométrico, apenas a raiz positiva nos interessa. Da mesma forma que a gente fez a potência ao quadrado usando esse esqueminha com o zero, aqui é a mesma coisa. Quando eu vou pensar na raiz quadrada do 22.500, eu posso pensar assim, opa, eu tenho 2 zeros aqui, é porque aqui dentro tem um múltiplo de 100. E a raiz quadrada disso é um múltiplo de 10. E o 225, a raiz quadrada é 15. Portanto, essa medida x é 150 centímetros. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Que o 150 está aqui. Mas lembrar que a gente não terminou o cálculo ainda, porque esse 150 é apenas a parte inclinada. Eu tenho mais 30 aqui embaixo, mais 30 ali em cima. Então, mais 60, isso vai fechar, aí sim a nossa resposta, 210
centímetros na letra D. Tranquilo, galera? Certinho? Essa foi a nossa primeira questão. Só para salientar, esse triângulo retângulo que surgiu aqui, ele é um triângulo semelhante ao pitagórico clássico inicial nosso lá, que é o 3, 4, 5. 3, 4 e 5. Se eu multiplicar por 30 cada um deles, 90, 120 e 150. Se você na hora de resolver um exercício perceber isso, evita todo esse cálculo aqui. Tranquilo? Vamos para a próxima. Essa questão é bem legalzinha. Considerando a área de um triângulo retângulo, ou considerando que a área de um triângulo retângulo, é igual a 30 centímetros quadrados e a média aritmética das medidas de seus lados é igual a 10 centímetros. A afirmação abaixo está certa ou errada? O maior lado desse triângulo mede menos que 13,5 centímetros. Tá? O que a gente vai ter que ter aqui? Uma informaçãozinha a respeito desse triângulo. Quando a gente fala em triângulo retângulo vinculado à área, a melhor forma de você representar isso é colocando um cateto na horizontal e automaticamente, pela definição da palavra cateto que a gente comentou no comecinho, o outro fica na vertical. E aí um cateto torna-se a base e o outro cateto já torna-se a altura. Aqui a hipotenusa eu vou continuar chamando de A. Então, qual que é a fórmula mais clássica de área que a gente aprende? Base vezes altura divididos por 2. Então, olha o que eu tenho aqui. Ó. B vezes C divididos por 2, a questão nos fornece o valor de 30. Se eu deixar esse BC assim, sozinho, na esquerda, aquele 2 que está dividindo e passa multiplicando, a gente tem uma primeira informação, que o produto dos catetos, né, B vezes C, vale 60. A outra parte da questão diz assim, a média aritmética dos seus lados. Média aritmética é soma dos valores e divide pela quantidade desses valores. Então a questão diz que a média aritmética dos três lados, então A mais B mais C divididos por 3, é igual a 10. Isso daqui a gente pode resolver como? Passar multiplicando também. A mais B mais C igual a 30. Certo? E agora a questão fala, para a gente analisar o maior lado desse triângulo. Então a gente vai ter que trabalhar com a questão de descobrir o valor do A. E aí comparar se ele é maior ou menor que 13,5 centímetros. Se a gente der uma olhada aqui, a gente pode começar a envolver um sistema de equações. Qual que é o único problema que a gente tem com esse sistema? Que nós temos duas equações para 3 variáveis. Duas equações para 3 variáveis. Isso, do jeito que está aqui, nos vai dar uma indeterminação na resolução. Tá? Mas a gente não pode esquecer que a gente está trabalhando com o quê? Com um triângulo retângulo. Dessa forma, tem uma outra equação que tem que estar na nossa cabeça aí, que é a fórmula do Teorema de Pitágoras, porque envolve o A, o B e o C também. Certo? E aí a gente pode fazer vários tipos de manipulação dessas equações para desenvolver. Eu vou fazer uma aqui que eu acho a mais prática. Eu vou pegar essa equação aqui, ó, só que eu vou dar uma mexidinha nela. Eu vou deixar o B mais C de um lado da igualdade e vou mandar aquele A para o outro lado negativo. A gente dá uma equilibrada na quantidade de termos aqui, fica um pouquinho mais fácil para resolver. Então, B mais C é igual a 30 menos A. Se aqui nós tivéssemos um ao quadrado e ao quadrado, poderia facilitar para a gente, porque a gente vincula lá Pitágoras. Mas eu posso querer deixar isso aqui ao quadrado, desde que eu deixe o outro lado também, para a gente manter o equilíbrio da equação. Só que como é uma expressão composta de cada lado, a gente tem que colocar entre parênteses. Certo? E não se finjam de loucos de dizer que isso daqui já vai dar direto B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui nós temos o produto notável, né? Como que a gente desenvolve isso daqui? Através de uma regrinha que a gente aprende lá no ensino fundamental. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Certo? É o chamado quadrado da soma. Aqui nós temos o quê? Nós temos o quadrado da diferença. A única coisa é que o termo central vai ser negativo. Então vai ser quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Certinho? Olha o que a gente já tem para dar uma arrumada aí. Ó. O que eu tenho do lado esquerdo? Eu tenho um B ao quadrado mais um C ao quadrado.
O que eu tenho lá no lado direito? Eu tenho um a ao quadrado. Vocês concordam que b ao quadrado mais c ao quadrado dá a ao quadrado? Vocês concordam que essas duas parcelas elas têm o mesmo peso que essa única parcela lá do outro lado da balança? O que a gente pode fazer com eles? Cancelar. Olha que coisa boa. Então a nossa equação já está bem menor. Daí o que eu tenho aqui? Vou dar uma arrumadinha nisso. Nós vamos ter a seguinte situação. 2 vezes o BC é igual a 30 ao quadrado dá 900, menos 2 vezes 30 vezes A, 60A. Estou com uma equação com as 3 variáveis. Só que agora percebam o seguinte. Eu tenho um BC aqui. E a gente demonstrou ou determinou através da informação da área que esse BC vale 60. Substitui. 2 vezes 60 é igual a 900 menos 60A. Vou mandar esse 60A aqui para a esquerda positivo. O 900 estava lá na direita. 2 vezes o 60 dá 120. E vou mandar lá para a direita com o sinal trocado. Menos 120. 60A é igual a 900 menos 120 dá 780. Ambos os lados são múltiplos do 10, dá para cortar um zero. O A, que é o maior lado, que é o que a questão já está trabalhando, é 78 divididos por 6, e isso dá 13. Então o A vale 13 centímetros. A questão falou, é verdadeira ou é falsa essa informação? Está certo ou está errado? O maior lado desse triângulo mede menos que 13,5 centímetros. Então essa informação está certa. Certinho? Então, veja que é uma questão que envolve Pitágoras, mas dentro de outros contextos. É muito comum isso. Os conceitos de Pitágoras são bastante simples, então eles vêm sempre embutidos dentro de questões um pouquinho mais trabalhosas, assim, não tão trabalhosas quanto essa, né? Essa não foi tanto assim, mas é bom sempre estar com Pitágoras já pré-carregado na mente aí para quando precisar não se bater. Certinho? E eu vou fazer ainda um terceiro e último exemplo aqui para a gente dar uma brincadinha com o Pitágoras. Certo? Uma questão do ITA, uma questão um pouquinho mais legal e divertida para a gente. Diz assim, ó, seja ABC um triângulo retângulo cujos catetos medem 8 e 6, respectivamente. Então, AB mede 8, BC mede 6. Se D é um ponto, faltou um acentinho. Se o D é um ponto sobre AB e o triângulo ADC é isósceles, qual a medida do segmento AD em centímetros? E agora, veja que as respostas não são tão agradáveis aos olhos e ao coração mais, né? Valores fracionários ali, mas nada que nos assuste, tá? Olhando para essas frações aqui, eu já olharia para esse 15 sextos e falasse, por que esse cara aqui não está simplificado? Então, olha que eu já coloquei aqui. 2 figurinhas, ou uma primeira figurinha para a gente. Seja ABC um triângulo retângulo cujos catetos AB e BC medem 8. Então, isso aqui tudo mede 8 centímetros. Isso aqui mede 6 centímetros. Certo? Seja D um ponto sobre o lado AB. Então, vai ter um ponto D nesse lado aqui, ó, de tal modo que o triângulo A, o D, que a gente ainda não sabe muito bem onde está, C, vai ser um triângulo isósceles. Um triângulo isósceles. Qual é a medida do segmento AD? Então, quanto que mede desse ponto até uma medida que está aqui? Porque a gente já sabe que tem que ser menos do que 8. Certinho? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu inseri um segmento e vamos supor que esse ponto D que a questão fala está exatamente aqui. Ó. Daí diz que o triângulo ADC é isósceles. Isso daqui que acontece. Certinho? Então, é isso daqui. A gente não pode esquecer que esse 8 é o valor inteiro. Então, tudo isso daqui vale 8. Então, nós temos que achar um lugar exato para esse ponto D para que esse triângulo ADC seja, então, isósceles. Essa indicaçãozinha aqui é que os lados têm a mesma medida. Certo? Daí,
Como que eu faço para determinar isso? Então a gente tem algumas situações. Lembrando dos primeiros slides lá do triângulo pitagórico, se esse triângulo tem lados 6 e 8 como catetos, a hipotenusa valeria 10. Será que eu uso isso? Não sei. Se eu tivesse esse ângulo, eu chamar esse cara aqui de x, chamar esse cara aqui de x, e esse que eu já saberia que é 10, eu poderia trabalhar com algo que a gente vai ver uma aula especial aí para frente, que é chamado Teorema dos Cossenos. Mas não é o caso, porque a gente não tem a informação desse ângulo. Tá? Mas o que a gente pode fazer? Exatamente isso que eu comecei a comentar com vocês. Chama esse lado aqui de x, é exatamente essa medida que a questão está querendo, o AD. Mas se esse triângulo é isósceles, isso aqui também vale x. Certinho? E o que a gente tem que se atentar é que a gente não precisa trabalhar nesse triângulo aqui especificamente. A gente pode vir para esse triângulo de baixo. Esse x aqui é um dos lados desse triângulo isósceles, que nem retângulo é mais. Então, aqui eu não posso querer trabalhar com Pitágoras, porque esse ângulo aqui não é reto. Mas aqui eu ainda posso. Então, se eu trabalhar ou com o triângulo grande, que não vai me adiantar muito, ou com esse triângulo pequeno aqui embaixo, eu posso usar Pitágoras. Tá? Então, qual que é a situação que a gente tem aqui? Essa medida aqui vale quanto? Se tudo isso vale 8 e eu já tenho x aqui em cima, isso daqui é o complementar para o 8. Então, vale 8 menos x. E agora eu tenho esse triângulo DBC, que é retângulo, hipotenusa x, catetos, 8 menos x e 6. O que eu posso fazer com isso? Pitágoras nele. Então, olha só, x ao quadrado é igual a 8 menos x ao quadrado, expressão composta coloca entre parênteses, mais 6 ao quadrado. Certinho? O que vai gerar aqui? Ó? X ao quadrado igual quadrado do primeiro, 64, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 16x, mais o quadrado do segundo, x ao quadrado, e mais 6 ao quadrado, 36. Se você não lembra dessa regrinha do produto notável, você pode fazer assim, ó, 8 menos x, que multiplica 8 menos x, fazer propriedade distributiva e agrupar os termos. Vai gerar a mesma coisa. O que acontece de igual dos dois lados da igualdade, que dá para a gente simplificar de novo? O x ao quadrado. Então veja que eu tenho apenas uma equação agora do primeiro grau na variável x. Eu vou pegar esse menos 16x na direita e deixar ele positivo na esquerda. 64 mais 36 dá 100. Portanto, esse x vai ser o quê? 100 dividido por 16, que eu posso simplificar tudo por 4 aqui. 100 divididos por 4 dá 25. 16 divididos por 4 dá 4. 25 quartos é a medida desse segmento AD. Certinho, galera? Então essa aula, como teoria, tinha bem pouca coisa e eu quis aproveitar um tempinho do vídeo para a gente resolver 3 exercícios bem legaisinhos aí a respeito do nosso amigo Teorema de Pitágoras. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Eu vou deixar aqui novamente o linkzinho para você se inscrever no canal do meu amigo Professor Joia, Professor José, professor de Química. Tem bastantes dicas aí para vocês a respeito da Química. E também um videozinho aí da nossa playlist de trigonometria aí que a gente viu na aula passada, que são as relações métricas. Tranquilo, galera? Bons estudos, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Até a próxima. Tchau!